E aí pessoal, tudo bom? Seguinte, vamos começar então a nossa primeira aula aqui do curso de Game Design. E nessa aula, como eu falei antes, a gente vai aprender e ser introduzido ao que é o Game Design, o que faz o Game Designer, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso, para que seja possível entender como que a gente vai trabalhar como Game Designer e quais seriam e quais serão as nossas responsabilidades dentro dessa área, beleza? Seguinte, vamos lá. Então vamos começar falando o que faz o Game Designer. É o seguinte, tem várias coisas que o Game Designer faz, mas eu gosto de colocar em 3 termos que eu aprendi com um professor meu no passado. E a primeira coisa que o Game Designer faz é vende. E aí você pode me perguntar, como assim vende? Vende o quê? Eu vou fazer jogo, não vou vender nada. Mas sim, você vai ter que vender as suas ideias. Então o Game Designer, grande parte do trabalho dele é conseguir convencer as outras pessoas de que as ideias que você tem valem a pena de ser feitas, tanto de uma visão comercial, quanto de uma visão criativa, quanto de uma visão prática. Então, você precisa vender a sua ideia de forma que você mostre que ela é possível de ser viável comercialmente, então vai gerar algum lucro, algum dinheiro, que ela é possível de forma criativa, então ela é interessante, ela tem alguma coisa diferente que vale a pena de existir, e ela é prática, né? Então ela é possível de ser viabilizada. Então, qual é a forma técnica disso ser feito, né? Dá para fazer com uma equipe de tantas pessoas, de tal jeito, então você vai ter que vender as suas ideias, né? Então não é só pensar numa mecânica, pensar num jogo e acabou. Não, você vai precisar entender e organizar essa parada para que ela exista. Então você vai ter que vender suas ideias. A segunda coisa que o Game Designer faz, que eu acho inclusive que é a mais importante na minha opinião, é comunicar. Então o Game Designer ele comunica. De que forma você vai comunicar, né? Você comunica, como já a própria palavra diz, né? Explicando e tendo clareza e objetividade no que você for falar. Então, quando você for vender uma ideia, dependendo de quem você estiver falando, você vai mudar a sua linguagem. Então, se você estiver vendendo a ideia para uma pessoa que não é tão chegada em jogos, você vai usar uma linguagem. Se você vai explicar o seu jogo para uma pessoa que é da área de games e conhece e trabalha com games, você vai usar outra linguagem. Se você estiver conversando com um artista para explicar o que você quer de arte, você vai usar uma linguagem com ele. Se você for falar com um programador, vai ser outra linguagem. Se você for falar com um investidor, por exemplo, ainda vai ser uma outra linguagem. Então, você vai ter que aprender muito a se comunicar com clareza para evitar problemas e para você ser entendido e conseguir fazer com que suas ideias vão para frente, certo? E além de comunicar, como eu falei já antes também, como game designer, a gente vai planejar. Então, para você vender e comunicar bem uma ideia, antes de fazer isso, você precisa planejar ela, entender, né? Levantar quais são os dados que você precisa. Então, que gênero vai ser meu jogo? Vai ser multiplayer? Vai ser single player? Quanto tempo ele vai durar? Qual que vai ser o diferencial dele? Qual que é o estilo que eu quero que ele tenha? Quantos níveis ele vai ter? Quantos inimigos ele vai ter, por que ele vai funcionar de tal jeito. Então planejar e entender quais são os seus objetivos com esse projeto, com esse jogo, e isso vai fazer parte do seu dia a dia como um todo. Então o Game Designer ele vai planejar o tempo todo e vai estar sempre vendo à frente do tempo. Então, o que pode dar problema nesse jogo? Eu já vou começar a questionar antes de que o problema apareça, para que eu tenha uma ideia caso aconteça algo. Então o Game Designer, resumidamente, ele vende, comunica e planeja. E você vai fazer isso demais o tempo inteiro no seu dia a dia. Então aqui a gente falou um pouco do que o Game Designer faz, mas eu queria aproveitar também e falar sobre o que é o Game Design, né? Então o Game Design ele é o estudo e a prática, né, de forma não ortodoxa, né, não padronizada do desenvolvimento de um jogo. Então quando você concebe uma ideia, né, tem uma ideia na sua cabeça, documenta ela em um lugar que a gente chama de GDD, que é o Game Design Document, e você passa isso para frente para uma equipe desenvolver, você acompanha esse desenvolvimento e aí você mexe no jogo, né, itera, faz modificações para ficar do jeito que você imagina e você lança esse jogo, isso é o Game Design, basicamente. Então são essas ideias que são concebidas na sua mente, que você documenta e passa para frente para uma equipe desenvolver e você acompanhar esse processo e desenvolver junto. Então além do que o Game Designer faz, a gente viu o que é o Game Design, beleza? Então, como eu falei, né? Vende, comunica e planeja. De que forma a gente vende, comunica e planeja nossos projetos, nossas ideias? A gente, como game designer, tem que fazer decisões e essas decisões a gente vai deixar gravadas numa documentação. Então, a gente vai decidir o que o jogo é, como ele vai ser, qual a duração. Vai ser um jogo em 2D, vai ser um jogo em 3D. Então vamos documentar isso, vamos deixar escrito. Eu quero que tenha mecânica de pulo, de tiro, de teletransporte. A gente deixa documentado isso. Então, a gente
toma uma decisão e documenta ela. Toma uma decisão e documenta ela. E caso a gente mude de ideia dessa decisão, a gente ache ela ruim, a gente atualiza o que a gente documentou para manter atualizado. Então, essas marcações que a gente faz, né, essas documentações sobre as decisões criativas que a gente tem no nosso projeto e decisões práticas também, né, como regras, sistemas, mecânicas, dinâmicas e muitas outras coisas que a gente vai colocar no nosso jogo, quantidade de personagens, etc. Todas essas coisas que a gente vai fazer como game designer, nessas decisões documentadas, elas vão ser o GDD. E como eu falei antes, o GDD significa Game Design Document, que é o documento de game design. Então ele vai ser basicamente a bíblia do seu projeto, que vai ser onde os programadores, os artistas, os tech artists, os modeladores, os produtores, todo mundo vai utilizar esse documento para se basear e para entender cada uma das coisas dentro do seu jogo. E principalmente você, como game designer, vai utilizar o Game Design Document para se lembrar do que você fez no passado e para manter tudo que você decidiu atualizado. Então, quando você está trabalhando num jogo que é de médio ou grande porte, muitas vezes você vai esquecer o que você pensou no começo. E você ter isso anotado, todas essas decisões e como isso vai funcionar, vai te ajudar muito e ajudar a sua equipe a ter sempre uma clareza muito grande, uma comunicação efetiva. Então, o GDD é basicamente a nossa ferramenta maior de trabalho, né? Além do programa que a gente for fazer o jogo, o documento que a gente vai anotar as coisas como game designer vai ser essencial, pessoal, beleza? E aqui eu vou falar de algumas ferramentas que eu utilizo e que você pode utilizar no seu dia a dia como game designer. Então, não necessariamente você precisa utilizar essas ferramentas, elas são sugestões que eu utilizo no meu dia a dia, beleza? Mas fica aí a dica caso você se interesse e queira ir atrás. Então, na parte visual, de você criar protótipos e colocar imagens e desenhar coisas para que fique claro para a sua equipe o que você quer fazer, né? Eu gosto muito de usar o Figma. O Figma é um programa, para quem não conhece, que é como se fosse um Photoshop, só que ele é de graça e dá para usar direto do navegador. E nele eu coloco, quando eu quero fazer um protótipo, um wireframe, alguma imagenzinha para mostrar e colocar no meu documento. Geralmente eu uso ele para fazer isso. Quando eu quero fazer um protótipo interativo mostrando, quando o jogador clicar aqui vai acontecer tal coisa, eu consigo montar animações de forma rápida nele. E isso ajuda muito para que o meu GDD que eu falei antes fique completo e as pessoas entendam as minhas ideias. Então eu uso ele para a parte visual. Eu uso o Google Sheets, né, que é o Google Planilhas, para fazer as planilhas como game designer, que além do GDD, e dentro do próprio GDD a gente usa muitas planilhas, né, porque como game designer a gente vai ter que mexer com muitos dados, principalmente se for um projeto grande. Então, para você ter esses dados organizados e registrados, eu gosto muito de usar planilhas, né. Além das planilhas, eu gosto de usar o diagrams.net para fazer diagramas. Então, fazer diagramas é uma forma visual de você explicar processos, né, para os programadores, para as pessoas que forem trabalhar nos jogos. Então, eu gosto muito de usar esse programa, ele também é gratuito. Tudo que eu estou falando dá para usar direto no navegador. E eu uso ele muito no meu dia a dia para montar diagramas e colocar dentro do meu GDD para que fique mais fácil de entender como vão funcionar os processos dentro do meu jogo, beleza? E por último, para escrever o GDD em si, né, o Game Design Document, eu uso atualmente o Google Sites ou o Notion, tá? Essas duas possibilidades são muito boas. Você pode usar também o Google Slides, né? Pode usar um PowerPoint da vida, um Word, tudo bem também. Essas aqui são apenas sugestões de ferramentas para você utilizar como game designer. Eu uso essas mais no meu dia a dia, mas você pode usar outras. O importante é que você precisa ter uma parte visual, uma parte de anotação de dados e uma parte de organizar todas as informações em um lugar só. Então, o Figma vem para essa parte visual, o Google Sheets e os diagramas vêm para essa organização de dados e o Google Sites e o Notion vêm para que a gente consiga colocar todas essas informações em um lugar só para que todo mundo consiga conferir essas informações. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente viu ferramentas para a gente utilizar no trabalho, é legal vocês conhecerem as possíveis áreas de atuação que vocês podem atuar sendo game designers. Então eu vou explicar um pouco para vocês do que vocês podem fazer aqui no mercado brasileiro, né, e fora dele também. Então a gente tem algumas divisões aqui como game designer, sendo elas level designer, que é a pessoa que vai mexer com a construção de mundo, construção de níveis, né? A gente vai falar de level design numa aula mais pra frente. A gente tem o system designer, que é o designer de sistemas, então é um designer especialista em criar sistemas para o jogo. Quando a gente tem projetos maiores, a gente precisa de game designers mais especialistas, então
Esse designer é muito importante para que todos os sistemas do jogo se conversem e funcionem. A gente tem o Narrative Designer, né, que é o designer de narrativa, que é uma pessoa que é game designer, mas que tem um contexto ali de narrativa, de roteiro, que conhece muito essa área e que vai construir a narrativa junto com o game design. A gente tem o Combat Designer em casos de jogos de luta e derivados, então o designer de combate, eu já fui designer de combate no Cobra Kai, por exemplo, e aí você vai cuidar da criação de moveset, né, de skill set, então de golpes, né, combos para que o personagem faça, os inimigos façam, inteligência artificial de combate, árvores de comportamento, coisas do tipo voltadas para combate. A gente tem o designer de quests, né, de missões, então em casos de jogos RPG, MMO, coisas do tipo, a gente tem um game designer especialista em criar missões e popular esse mundo com coisas para serem feitas. E a gente tem o technical designer, que é o game designer que ele além de game designer, ele tem um conhecimento bem grande de programação. Então ele acaba tanto dando a ideia, quanto implementando essa ideia, fazendo a programação dela. Para ser game designer, você não precisa saber programar, tá bom? É bom só ter um entendimento do programa que você for usar, se for Unity, Unreal, Godot, mas você não precisa saber programar. Caso você se torne technical designer, aí você vai precisar aprender, mas não é uma necessidade. Eu, por exemplo, não programo. Então, tem algumas possibilidades de trabalho falando de game design. Então, você pode trabalhar de forma generalista, né? Uma generalização, então você vai fazer de tudo um pouco, que é bem comum aqui no Brasil, nos estúdios por aí. Então, você acaba aprendendo e pegando um pouco de cada coisa e aplica. Ou, em alguns casos aqui dentro do Brasil ou fora, a gente tem a especialização, né, que é uma divisão de tarefas maior, onde você como game designer vai fazer apenas uma coisa. Então, o combat designer ele faz só o design do combate, ele não vai fazer design de sistema, não vai fazer level design, não vai fazer nada, além do combat design. Então, você pode trabalhar dessas duas formas aqui no Brasil, vai depender do lugar que você vai começar a trabalhar, mas as duas maneiras são bem legais e agregam de formas diferentes, beleza? E quais são as skills, né? Quais são as habilidades que você como game designer vai ter que aprender e possuir para que você consiga exercer seu trabalho de uma forma maneira. Vamos lá. Quais são elas? A gente tem as engines, né? Que eu vou explicar para quem não conhece. As engines são os programas que a gente usa para fazer jogos. Então a gente tem várias possibilidades no mercado hoje. Aqui nessa imagem eu deixei as 3 principais, que no momento que eu estou gravando esse vídeo. E provavelmente se você trabalhar com games você vai acabar mexendo em alguma dessas 3. Então da esquerda para a direita, a primeira é Unity, a segunda é a Godot e a terceira é a Unreal. Então são os programas que você vai utilizar para trabalhar com jogos. Dependendo do estúdio e da sua preferência, você pode focar em uma e aprender como mexer nela. E trabalhando em um estúdio, muito provavelmente você vai aprender a como manusear e como utilizar isso. No meu dia a dia eu uso a Unity. E nos meus projetos pessoais eu uso Godot. Mas é muito importante que como game designer você tenha um conhecimento de como mexer nesse programa, né? Entender o que cada coisa faz e tal. Além das engines, você tem a documentação. Então aqui eu deixei da esquerda para a direita o Notion, o Google Sites e o Milanote, que é basicamente entender como que você usa qualquer que seja o programa que você escolher para documentar, criar o seu GDD. Você precisa entender como ele funciona para você conseguir explorar ele da melhor forma possível, assim como as engines. Então, aprender o que dá para fazer no Google Sites, como colocar imagem, como colocar vídeo, como colocar planilha, como fazer integrações que façam sentido para o seu documento, para o seu jogo. Então, documentação é uma coisa que você vai fazer o tempo inteiro, então é muito importante você aprender o programa e saber todas as possibilidades ali para o seu documento ficar melhor. A gente tem aplicativos de organização que você pode utilizar para se organizar e organizar a sua equipe também. Como da esquerda para a direita ali a gente tem o Miro na esquerda, no meio a gente tem o Trello e na direita a gente tem o ClickUp, que nada mais é do que programas que ajudam você a organizar as tarefas que você e sua equipe vão fazer. Então, eu vou fazer tal tarefa, então eu vou criar lá um cardzinho, e eu vou mostrar isso para vocês já já, e eu vou organizar isso para eu saber o que cada pessoa está fazendo e o que eu vou fazer agora, o que eu já fiz e o que eu tenho que fazer. Então isso é muito importante dentro daquilo que a gente falou de planejamento do game design, né? E por último, o mais importante de todos, que é a comunicação. Então, sem comunicação, não adianta você entender sobre engines, não adianta você documentar e não adianta você organizar. Porque cada uma dessas coisas depende muito de você saber comunicar o que você quer e as pessoas entenderem, né? Por que você documentou, por que você organizou. Então, a sua comunicação, né, a habilidade de se comunicar, de falar com os outros e se fazer entender, vai ser o mais importante de tudo. Porque se você não conseguir
ser entendido pelos outros, você não vai conseguir fazer com que o jogo vá para frente, beleza? E qual que é a rotina do game designer? Vamos lá. Tem várias coisas que a gente faz na nossa rotina e vai variar dependendo do estúdio que você estiver trabalhando e do jogo que você estiver trabalhando. Mas tem coisas que todos os lugares a gente vai fazer, então vou mostrar para vocês aqui. Então, comunicação, né, parte da rotina, coisas que a gente sempre tem que fazer independente do jogo, independente do tamanho da equipe. A primeira coisa que todo game designer precisa fazer é entender a necessidade, entender a dor, entender qual problema você está lidando. Então, entendendo essa necessidade, eu vou começar a ver o prazo do meu projeto, né? Então, escopo, para quem não conhece essa palavra, é o tamanho do projeto. Então, qual é o tamanho e qual é o prazo desse meu projeto? Né? Entendendo a necessidade, então eu tenho que fazer um jogo para o estúdio que eu fui contratado, ou para o cliente que me chamou, ou para o investidor, que eu preciso fazer um jogo mobile hyper casual, por exemplo, né? Hiper casual. Qual que é o prazo que o cliente me deu? Ele me deu 6 meses, 1 ano. Beleza. Qual que é o tamanho que eu posso fazer dentro desse prazo? Eu posso fazer 3 jogos hyper casual com uma equipe de 5 pessoas, eu vou conseguir chegar nesse número. Aí, entendendo, né, esse tamanho e esse prazo do projeto, eu vou documentar cada uma das coisas que vai ser feita e vou passar para a equipe para isso ser desenvolvido. Então, esse fluxo aqui, independente do tipo de jogo, do projeto que você tiver, geralmente você vai fazer algo assim, como game designer, beleza? E aí a gente transforma esse trabalho, né, que a gente fez aqui de entender a necessidade, documentar, desenvolver, em tarefas tangíveis, né? Então, tarefas que podem ser feitas e são algo mais real, assim, e não tão subjetivo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Esse print screen aí que tem na tela que vocês estão vendo é do aplicativo que eu falei antes, que chama Trello. Então, aqui vocês podem ver uma divisão de 3 sprints diferentes, onde tem anotado aí, está em inglês, mas são basicamente tarefas do que precisava ser feito de uma forma bem prática. Então a gente tem ali, ó, Projectile VFX aqui, deixa eu até colocar o mouse para dar para ver. Aqui, ó, então era fazer o VFX, né, o efeito visual de um projétil do jogo. Então, diminuir a velocidade dos projéteis porque estava muito rápido, então essa é uma tarefa do game designer. Aumentar o peso das armas dropadas, então foi uma outra coisa que eu tive que fazer dentro do programa. E por aí vai, balancear a velocidade do ataque dos bots do jogo. Então isso aqui, basicamente o que eu estou fazendo é criando tarefas e colocando isso como coisas possíveis de serem feitas. Então a gente sai da parte do imaginário, né, da organização, e passa a colocar no papel tudo que a gente vai ter que fazer. Aí a gente documenta isso, então aqui eu tenho um documento de um projeto pessoal, e aí vocês conseguem ver eu escrevendo e mostrando com imagens o que eu queria, né? Então tem um índice, tem um sumário ali com cada uma das partes, com links de cada uma das coisas, cada conceito, cada mecânica, cada feature, e tudo bem descrito para que o programador, o artista consiga entender. Então a gente vai fazer isso muito como game designer. E dentro da engine, aqui no caso o exemplo é a Unity, mas a gente vai manusear muito números e balancear, né, os personagens, os inimigos, o que quer que seja no nosso jogo. Então aqui mostrando um pouco dessa parte de balanceamento dos números, né? Então esses números aqui da esquerda do Player Movement eu tive que mexer muito para que o movimento do jogador ficasse da forma que eu imaginei. E aí na parte da direita tem o Level Info, então eu coloquei todos os itens, todos os spawns que faziam sentido para aquele jogo. Então mexer nessas variáveis e nessas coisas vai fazer parte da nossa rotina como game designer, beleza, pessoal? Então é isso, essa é uma introdução ao que o game designer faz, e nas próximas aulas a gente vai ver muitas outras coisas. Espero que você tenha aprendido e tenha entendido o que faz e o que é o game design, beleza? É isso, pessoal.